vivendo um momento assim singular na história da humanidade, na história da Terra. Nós podemos dizer que essa é a nossa encarnação derradeira aqui na Terra, ou é a nossa última encarnação enquanto planeta de provas e expiações. Então a Terra está mudando de estágio. Ela está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo regenerado. Qual que é a diferença? O mundo de provas e expiações é um mundo nutrido pelo egoísmo. Então a energia que nutre esses mundos de provas e expiações é o egoísmo. E a energia que nutre os mundos regenerados, ou em regeneração, é justamente o amor. Então essa é a grande questão que nós estamos vivendo no momento. Essa transição entre esses dois modos de existência, vamos dizer assim. Até, vamos dizer, meados do século XX, quando um espírito atingia um certo grau de evolução, de aprimoramento espiritual, o que acontecia? Ele deixava a Terra, ia viver em mundos superiores, e aqui ficavam aqueles que estavam ainda aprendendo a colocar amor na sua vida. Com essa mudança na Terra, vai acontecer o contrário. Ou seja, aqueles que atingiram um certo grau de aprimoramento espiritual é que vão continuar encarnando na Terra. E vão ser, vamos dizer, convidados a se retirar da Terra aqueles ainda presos ao egoísmo. Né? Então agora vai ser o processo inverso. Encarna na Terra quem já tem um certo grau de compreensão espiritual, de aprimoramento espiritual, e é convidado a se retirar, ou exilado, como a gente fala, aqueles que ainda estão num nível mais... Isso, e já estão encarnando em outros planetas, né? Também de provas e expiações. Que é uma coisa importante se dizer. Nesse processo não há um retrocesso espiritual. O espírito continua no mesmo grau de evolução. Vai mudar o cenário onde ele vai habitar. Né? O que ele já conquistou em termos espirituais permanece com ele. Ele só vai habitar um mundo cujo cenário aí sociocultural, paisagístico, vai ser diferente. É como se fosse talvez a Terra há 10 mil anos atrás. Vai despertar e vai estar lá no meio das cavernas, convivendo lá com possíveis dinossauros, para continuar sua evolução. E o que isso tem a ver com esse tema, as faces do espiritualismo? Ou a construção de uma consciência universalista. Essa transição, ela, para quem não está preparado, pode ser dolorosa, pode trazer muito sofrimento. E aqueles que estiverem preparados para essa transição, ou não vão sofrer, ou vão sofrer menos. E um dos caminhos para não sofrer, ou passar por essa transição de uma forma mais tranquila, é tendo essa consciência universalista, que não é uma consciência religiosa. Né? Esse vai ser o primeiro ponto que eu queria colocar. Diferenciar essa questão entre a espiritualidade e a religião, ou a religiosidade. Para ilustrar um pouquinho essa diferença entre esses dois pontos, vou contar uma historinha oriental, que é mais ou menos assim. Dizem que no século XVI havia um líder espiritual na Índia que ele era muito venerado, tanto pelos hindus como pelos muçulmanos. E quando esse mestre, esse líder espiritual desencarnou, começou uma briga entre os discípulos. Os discípulos hindus queriam cremar o corpo do mestre. Já os discípulos muçulmanos queriam enterrar. E começou aquela briga entre os dois grupos para saber o que fazer com o corpo do mestre. Aí do outro lado, o mestre, vendo lá o que os discípulos estavam fazendo, ele se materializou e falou o seguinte: olha, vamos fazer assim, pega lá o meu corpo, divide ao meio e metade enterra, outra metade vocês cremam. Aí os discípulos aceitaram, mas quando foram lá, levantaram o sudário para pegar o corpo dele, o corpo não estava mais lá e no lugar estava um arranjo de flores. Aí eles dividiram as flores e cada um fez os hindus cremaram, os muçulmanos enterraram. Mas essa historinha é para mostrar um pouquinho essa diferença. O mestre deles estava num grau de compreensão que não necessitava mais das religiões. Né? Então, o que fizesse com o corpo não era o problema. Né?
mas os discípulos, né, muito apegados a dogmas, a rituais, vamos dizer assim, uma consciência mais materialista, ficavam lá brigando por essas coisinhas. Se cremavam, se enterravam. Então, se nós formos ver na história, os grandes mestres espiritualistas, nenhum deles criou religião. Buda não criou os budismos, Krishna não criou as diversas escolas hinduístas, Lao Tse não criou as diversas abordagens taoístas, nem Jesus criou as visões aí cristãs, né? Católica, protestante e assim por diante. Então, esses mestres, eles trouxeram ensinamentos espirituais. E o interessante é que quando você tenta unir as religiões, você não consegue. O máximo que você consegue fazer é esse diálogo interreligioso. Por quê? Porque a religião está muito presa a dogmas, a rituais, que são específicos de cada uma, que não tem como conciliar. Porém, quando você parte do ensinamento dos mestres, a gente percebe uma integração. A gente percebe que há uma complementariedade entre os ensinamentos. Então, a consciência universalista, ela é espiritualista, trabalha com o ensinamento desses mestres, mas não é necessariamente religiosa, porque está além dessa preocupação mais ainda material, vamos dizer assim, né? Com rituais, ou uma série de fatores que são importantes, não vou dizer que são errados, mas que são materiais.